Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que acompanha nosso canal do Nova Acrópole Brasil. Meu nome é Paulo Tarcísio, sou professor de Nova Acrópole e hoje conversaremos um pouco sobre os fundamentos do pensamento ocidental. A proposta desse vídeo e dos vídeos que vão se seguir é que a gente possa compreender um pouco das origens do pensamento grego, do contexto grego e dos ideais que estavam por trás da filosofia grega e que deram origem à filosofia grega. E por que estudar isso é importante? Bem, porque as raízes da cultura ocidental estão na cultura grega. Além do nosso canal do YouTube, nós também temos uma plataforma de streaming chamada Acrópole Play. E dentro do Acrópole Play temos diversas séries. Dentre as diversas séries está a série de História da Filosofia Ocidental. É uma série que eu faço e a proposta desses vídeos é que seja um pequeno apanhado de algumas ideias que nós trabalhamos com mais profundidade dentro do Acrópole Play. Então, fica o convite para que, se você não segue o canal do YouTube ainda, que siga o canal do YouTube e, se tiver interesse, assine nossa plataforma do Acrópole Play para entrar em contato com conhecimentos do Oriente e do Ocidente e conhecimentos práticos que possam ser usados no dia a dia. Sobretudo, fica o convite para conhecer uma das nossas sedes, uma das mais de 80 sedes que temos espalhadas pelo país. Tudo que trabalhamos aqui no YouTube, no Acrópole Play, trabalhamos com mais profundidade e mais praticidade ainda dentro do curso de filosofia presencial. Os fundamentos do pensamento grego. Por que é importante a gente começar compreendendo um pouco dos fundamentos do pensamento grego? A forma que a nossa sociedade tem hoje, a forma como vemos a realidade, a forma como pensamos, os valores que nós temos não são aleatórios. As coisas não chegaram num ponto em que estão à toa. Existe uma história por trás. E se eu quero compreender o ponto em que estamos, eu preciso compreender um pouco mais essa história que está por trás. Isso vale tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista coletivo. Se eu quero entender uma pessoa, se eu quero entender a mim mesmo, se eu quero entender a você que me escuta, eu preciso compreender que a forma como você pensa, a forma como você vê a realidade, a forma como você trabalha, a sua forma de religiosidade, os valores que você tem, tudo isso traz as marcas da sua história, refletem a tua história. Às vezes, pessoas que te ensinaram algo, fatos que aconteceram ao longo da tua vida, acontecimentos do passado, foram se somando como um conjunto de vetores que se somou e chegou nesse produto final, que é você e que sou eu. A mesma coisa acontece do ponto de vista social, do ponto de vista coletivo. A forma que a nossa sociedade tem hoje não é aleatória. Não chegamos aqui do nada. Existia uma série de fatos, uma série de acontecimentos, às vezes acontecimentos bélicos, às vezes acontecimentos políticos, às vezes grandes pensadores que deixaram sua marca, que fizeram com que a gente pensasse como a gente pensa hoje, que a gente sentisse como a gente sente hoje, que a gente tivesse os valores que a gente tem hoje e não outros. E é necessário conhecer-se a si mesmo para que a gente possa se transformar. Sócrates dizia que o conhecimento só é útil quando nos torna melhores. E o autoconhecimento não pode ser visto como uma forma de se justificar. Conhecer aquilo que eu sou, conhecer a minha forma de ser, não pode fazer com que eu use isso como uma justificativa. Eu me comporto desse jeito porque eu tenho um temperamento tal, ou porque eu tenho um signo tal, ou porque meu pai era assim. Não, eu não posso usar isso como justificativa, mas como um instrumento para me transformar. Um instrumento para perceber o meu lado forte e o meu lado fraco. Uma vez que eu conheço o meu lado forte e o meu lado fraco, as minhas tendências positivas e as minhas tendências negativas, eu tenho que pegar as positivas e fortalecê-las e saber que aquela sempre vai ser meu ponto de apoio, minha perna forte, e também compreender o lado negativo para que eu possa trabalhar esse lado negativo e não usá-lo como uma justificativa. Eu não posso usar o autoconhecimento para criar uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Não. Usar o autoconhecimento assim é como você usar um medicamento na dose errada ou no horário errado. Pode trazer muito mais efeitos colaterais e atravancar a nossa evolução do que propriamente nos ajudar a evoluir. Então eu tenho que me conhecer para poder me transformar e tenho que conhecer
as bases e as raízes da cultura ocidental para que a gente possa transformar a nossa sociedade. Uma vez conhecendo, eu sei mais ou menos onde eu estou e eu sei onde eu tenho que trabalhar. Qual é o lado forte, qual é o lado fraco e a partir daí trabalhar. E como falar do pensamento ocidental sem antes falar da Grécia, dos fundamentos do pensamento grego? Alguns historiadores da história da filosofia dizem que não existiu filosofia antes da Grécia, que a filosofia nasceu na Grécia. Bem, vocês que acompanham o nosso canal e acompanham nosso estudo comparado das diversas civilizações que existiram ao longo da história, sabem que existe um certo exagero nessa fala, de dizer que antes da Grécia não existia filosofia. Mas os gregos, de fato, tiveram algo de especial, algo de único que foi próprio deles. Qual é a grande diferença entre a filosofia e as ciências particulares? Então, se eu pego, por exemplo, a botânica, a finalidade da botânica é compreender o mundo vegetal, compreender como os vegetais funcionam, quais são as leis por trás do vegetal, por que o vegetal vive, de que maneira ele se desenvolve. E qual é a finalidade da filosofia? Então, a botânica serve para estudar o mundo vegetal e compreender o mundo vegetal. Qual era a finalidade da filosofia clássica, da filosofia grega? Eles tinham como finalidade compreender todas as coisas. Eles queriam compreender o universo inteiro, e não só o universo manifestado, e não só o aspecto externo do universo, mas também o ser que está por trás do universo e que está por trás das coisas. E vejam que ousado, então. Enquanto a botânica quer compreender um determinado ramo do conhecimento, isso vale para todas as ciências particulares, elas pegam um aspecto da realidade e tentam estudar aquele aspecto da realidade. A filosofia se propõe a estudar a realidade por inteiro e compreender toda a realidade do universo. E não somente o universo manifestado, mas aquela essência que está por trás do universo, que os gregos chamavam do ser, e que se expressa através desse universo. E existia um ponto ainda mais especial, que esse ponto sim era único na cultura grega, na filosofia grega. Eles queriam usar como única ferramenta para a compreensão do universo, para a compreensão do ser, a razão. Então, enquanto outras culturas e outras civilizações usavam também a intuição e as emoções para a compreensão da realidade, para a conexão com a realidade, os gregos se propuseram a tentar entender a realidade usando única e exclusivamente a razão. Esse ponto, sim, foi único nos gregos, de maneira que o conhecimento filosófico grego foi um conhecimento racionalmente sistematizado. E isso, de fato, foi pioneiro, pelo menos na história do pensamento que a gente conhece, da forma como a gente conhece. Por isso que alguns autores dizem que a filosofia em si começou na Grécia. Alguns falam que não existe filosofia oriental, que existe pensamento oriental. Existe um pouco de exagero nisso, mas temos que compreender por que eles pensam assim e por que esses historiadores falam isso. E essa tendência e essa proposta dos filósofos clássicos, dos filósofos gregos, de entender a realidade apenas através da razão, foi mal compreendida pelos filósofos que vieram depois. É muito comum que as pessoas cheguem na nossa escola de filosofia com dois preconceitos sobre o que é ser filósofo. O primeiro grande preconceito é que todo filósofo é ateu. E o segundo preconceito é que filósofos não têm emoções, não têm sentimentos. Bem, sobre o primeiro preconceito, a maior parte dos filósofos da história ocidental acreditava em Deus. 95%, sem sombra de dúvida, acreditava em Deus. Quais são os dois pontos de atenção? O primeiro ponto é que eles não acreditavam num Deus pessoal. Eles não acreditavam num Deus com características humanas, um Deus que você pudesse orar para que seu filho passasse no Enem, mesmo seu filho não tendo estudado no Enem. Isso eles não acreditavam. Acreditavam em Deus como um grande mistério, um mistério profundo, que está por trás de todas as coisas e que você se conecta com Ele, principalmente através da tua forma de conduta.
Pode se conectar um pouco pelas orações, se você vê as orações como uma forma de harmonizar o pensamento e as emoções, os sentimentos, mas é principalmente sobre a sua forma de vida, a forma como você vive fora do templo, te conecta mais a Deus do que a forma que você ora dentro do templo. Então a maior parte acreditava em Deus dessa forma, desse formato. E por que então que chegou-se a esse preconceito de que filósofo não acredita em Deus? Porque muitos filósofos do último século tinham essa tendência. E esse é um momento curioso da nossa história. Muitas pessoas, em determinados meios, elas têm vergonha de dizer que acreditam em Deus. Aliás, não só no meio científico, muitas vezes até na sociedade. A gente vive um momento histórico em que muitas crianças, pré-adolescentes de 12, 13 anos, elas falam de sexo abertamente. Mas de Deus elas têm vergonha de falar. Tem vergonha de falar que tem uma fé, tem vergonha de falar que frequentam uma determinada religião. E esse tipo de postura da nossa sociedade fala muito sobre o nosso momento histórico, sobre aquilo que a gente vive nesse momento. Então, esse primeiro preconceito de que filósofo não acredita em Deus é errado. Ele se foca num determinado momento da história da filosofia, que é a história da filosofia mais recente. E um outro preconceito é que filósofo não tem sentimentos. O próprio Platão, ele dizia que a alma humana era composta por 3 partes. Uma parte racional, uma parte colérica e uma parte concupiscente, que traduzindo para uma linguagem mais cotidiana, seria como a tua alma é formada por uma parte racional, uma parte emocional e uma parte instintiva. E que não tem como você não ter instintos, não tem como você não ter emoções. Pelo contrário, isso seria negativo. A mente e as emoções são como a perna direita e a perna esquerda, as 2 pernas em cima das quais você vai caminhar. Se uma delas está débil, você vai ter muita dificuldade em caminhar. Se eu desenvolvo muito uma das pernas e desenvolvo pouco a outra perna, bem, eu vou ter alguma dificuldade em caminhar. Tanto se eu desenvolvo muito a mente e pouco as emoções e os sentimentos, como se eu desenvolvo muito os sentimentos e desenvolvo pouco a mente. Vai ter dificuldade em caminhar tanto um quanto o outro. O que Platão dizia e o que os filósofos eram contra, não era contra as emoções, não era contra os instintos, era contra você ser escravo dos seus instintos. Isso sim, eles eram contra. Então, não é que eles não acreditassem em Deus, eles não acreditavam no Deus pessoal, que eu posso pedir algo e ele vai me dar algo. Não é que eles fossem contra os instintos, eles eram contra a escravidão dos instintos. Não é que eles fossem contra as emoções, eles eram contra as emoções superficiais. Um exercício que era muito comum na escola pitagórica era que você anotasse um diário, fizesse um diário não das coisas que acontecem no seu cotidiano. Querido diário, hoje aconteceu isso e aquilo, mas um diário do teu mundo interno, da forma como você está pensando e na forma como você está sentindo a realidade. E talvez você perceba que de um dia para o outro, a forma como você pensa e sente muda muito. É muito passageiro, é muito cambiante. Então, para que dar tanto valor a algo que vai passar de maneira tão rápida, tão ligeira? Hoje, o nosso grau de educação sentimental, de educação emocional, de inteligência emocional é muito baixo. A gente coloca tudo no mesmo saco, como se emoções, sentimentos, sensações, paixões, instintos fosse tudo a mesma coisa. E para eles não era a mesma coisa. Emoção é essa coisa que você está sentindo agora e daqui a pouco você deixa de sentir. E sentimento é aquilo que é mais perene, mais duradouro, que aparentemente parece ser mais fraco, mas é mais profundo e mais duradouro. O que eles propunham é que o ser humano tivesse menos emoções e fosse guiado menos por emoções superficiais, mas fossem guiados e que desenvolvessem os sentimentos. O desenvolvimento da razão e o desenvolvimento dos sentimentos são a base da educação. Eu preciso desenvolver os 2 aspectos para ser forte internamente. Se eu desenvolver só um dos 2, eu vou ter muita dificuldade de caminhar. Mas veja que sentimentos não é ser movido por emoções superficiais, mas sentimentos profundos de conexão com as pessoas, de sacrifício e de entrega pelas pessoas.
e não um desejo, um instinto de um determinado momento. E, apesar dos filósofos gregos de Platão, Pitágoras, Aristóteles falarem do desenvolvimento dos sentimentos, esse aspecto parece que foi omitido ao longo da história da filosofia ocidental. E a consequência disso, basta a gente olhar ao nosso redor. É possível que a gente tenha estudado em boas faculdades, tenha estudado, feito mestrado, doutorado, pós-graduação, em boas instituições, e do ponto de vista técnico e do ponto de vista mental, nós somos muito avançados e muito aguçados. Mas não é incomum que ainda sejamos um pouco infantis do ponto de vista das emoções e dos sentimentos. Então, é possível que você conheça alguém assim, que do ponto de vista mental é uma pessoa brilhante, mas do ponto de vista emocional se parece muito mais com um adolescente, porque ela desenvolveu muito uma perna e esqueceu de desenvolver a outra perna, que é a maturidade emocional, a maturidade dos sentimentos. E as duas têm que ser trabalhadas em paralelo. Então, essa visão da filosofia de querer compreender a realidade usando apenas a razão foi levada a um extremo. E não era exatamente isso que os filósofos clássicos queriam, mas foi essa maneira como a gente interpretou. E a consequência disso é a forma como a nossa sociedade tem hoje. Por isso que no nosso curso de filosofia a gente trabalha os dois aspectos, desenvolver a razão e desenvolver os sentimentos, porque os dois são importantes para que você caminhe e os dois são importantes para que o homem seja feliz e seja útil para a sociedade, seja útil para o próximo. Um outro ponto importante do pensamento grego é a ideia de eternidade, é a ideia de verdade. Então, filósofo significa literalmente amante da sabedoria, ou amante da verdade, ou buscador da verdade. Existe uma origem mítica para essa palavra, para esse termo, filósofo, que envolve Pitágoras. Dizem que um dia chegaram para Pitágoras e falaram para ele que ele era um sábio. E Pitágoras, como todo bom sábio, disse que não, eu não sou sábio. Sábios são meus mestres, sábios são aqueles que me ensinaram e me ajudaram a chegar até aqui. Eu sou um amante da sabedoria, eu sou um amante da verdade, um buscador da verdade. Compreender a filosofia grega, a filosofia pitagórica, a filosofia platônica, para compreendê-las, a gente precisa entender o que eles chamavam de verdade, de verdadeiro. Nos dias atuais, para a gente, aquilo que é verdade está muito relacionado àquilo que eu posso palpar, aquilo que eu posso tocar. Se você chega para uma pessoa que está doente e diz para ela que ela tem uma doença psicossomática, ou seja, uma doença gerada por um distúrbio mental e emocional, não é incomum que ela fique chateada. Então quer dizer que você está dizendo que a minha doença é coisa da minha cabeça, que a minha doença não existe. Como se uma doença que existe na mente não existisse, pelo fato de não ter um substrato concreto. Para nós, na nossa forma de pensar, realidade está muito ligado àquilo que eu posso palpar, àquilo que eu posso pegar. Então, parâmetro para a gente é a materialidade, é a palpabilidade. Para os gregos, para os filósofos clássicos gregos, realidade é aquilo que é duradouro. Se você quer saber se algo é real ou irreal, se você quer saber se algo é verdadeiro ou é falso, pergunte ao tempo. Daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, essa coisa vai continuar existindo? Se a resposta é sim, então ela guarda algum grau de realidade. Se a resposta é não, então ela é uma ilusão. Quando os gregos, e isso a gente também encontra no pensamento, na filosofia oriental, diziam que esse mundo ele é uma ilusão, ele é irreal, então eles não queriam dizer que essas coisas concretas elas não existem, mas que na verdade muito em breve elas vão deixar de existir. E que a loucura estava em viver em nome de coisas que muito em breve vão deixar de existir. É como se a gente vivesse a vida toda correndo atrás de bolhas de sabão, que na hora que você as tem na mão, desaparecem. E para continuar a corrida dos ratos, depois que a bolha estoura, você procura uma outra bolha, e depois uma outra bolha, que é brilhante, e às vezes uma maior e uma mais bonita. Então, que é
surreal, que é uma vida ilusória, você viver correndo atrás de coisas que vão acabar muito em breve e que vão morrer muito em breve. Então, um amante da sabedoria, um filósofo, para Pitágoras e para Platão, era aquele que buscava no dia a dia dele as coisas que são duradouras, em detrimento das coisas que são passageiras. Como assim? Se você está assistindo esse vídeo agora e chegou até esse ponto desse vídeo, você está abrindo mão de alguma coisa. Não sei, de assistir um filme, de ver uma novela, de estar com uma outra pessoa, ou de fazer qualquer outra coisa. A pergunta que você tem que se fazer sempre, se você optou por estar aqui, fazendo essa coisa A, você deixou de fazer a coisa B. Em qual das duas eu vou aprender coisas que eu vou levar pelo resto da vida? Na coisa A ou na coisa B? Se você vai aprender mais em outro lugar que não seja assistindo esse vídeo, não fique nesse vídeo. Vá fazer essa outra coisa que você ia fazer. Então, aqueles lugares que eu posso pegar algo e esse algo vai permanecer e eu posso pegar esse aprendizado e trazer para o meu coração. Ou um momento que vai servir apenas como um prazer momentâneo. Qual dos dois vale mais? Bem, para os gregos, o mais verdadeiro é aquele que eu posso aprender algo e trazer para o meu coração. O que é mais válido? Um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea ou algo que vai me fazer crescer? E esse crescimento, esse aprendizado vai ser duradouro. Bem, mais verdadeiro é o aprendizado duradouro. Então o filósofo é aquele que opta pelo mais duradouro em detrimento do mais passageiro. Então, buscar a verdade é sinônimo de buscar a eternidade. É sinônimo de buscar a perenidade. Aquilo que não vai desaparecer tão facilmente, aquilo que não vai desaparecer num piscar de olhos como uma bolha de sabão. Então veja que não é só uma busca de conhecimento, mas um estilo de vida, uma forma de você viver a vida. E dentro da filosofia grega, dentro do pensamento grego, existiam alguns ideais. Esses ideais faziam parte da cultura grega e foram absorvidos pela filosofia grega. E dentre os diversos pensamentos existem dois muito importantes. Um era o ideal da justa medida e o outro é o ideal da harmonia. O que é o ideal da justa medida? Nada em excesso. Qualquer coisa em excesso faz mal. Isso é um conhecimento que talvez você tenha ouvido dos seus avós. Filho, tudo em excesso ofende, tudo em excesso faz mal, nada em excesso. E é um conhecimento que a gente tem muito claro nas ciências da saúde, nas ciências médicas. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. A pior das drogas pode ser o melhor dos medicamentos, desde que usado na dose certa, na pessoa certa, da forma certa e na hora certa. Também não quer dizer que você possa usar de maneira irrestrita. Não, veja que tem o contexto que ela pode ser usada. Então a diferença do veneno para o remédio está na forma como você usa. O ideal da justa medida, ele fazia parte do pensamento grego. Talvez você nunca vá abrir um filósofo grego que vai falar assim: o ideal da justa medida. O ideal da justa medida é não buscar nada em excesso. Não, mas é como se esse ideal ele fosse uma marca d'água que está presente nos grandes pensadores gregos, que está presente na religião grega, que está presente na cultura grega, que ele está sempre lá, mas é como se para eles fosse uma coisa tão óbvia, você não buscar algo em excesso que não precisa ser dito, que não precisa ser ensinado, porque todo mundo já sabe, daquele tempo sabia. A gente hoje em dia acha que não é importante porque eles não falavam literalmente, né? Não é porque para eles aquilo já era óbvio e já estava presente nas entrelinhas de toda a obra e de todo o pensamento grego. Então, esse ideal da justa medida fazia parte do pensamento grego, fazia parte da cultura grega e foi absorvido pela filosofia grega e faz parte da filosofia grega. E até hoje a gente traz um pouco dessa intuição e dessa compreensão de que é assim, embora a gente não viva exatamente dessa maneira muitas vezes. E além do ideal da justa medida, um outro ideal muito comum no pensamento e na cultura grega é o ideal da harmonia. Então, os gregos olhavam para o universo e viam no universo harmonia, no movimento dos astros harmonia. Olhavam para a natureza e viam na natureza harmonia.
olhavam para o corpo humano e viam no corpo humano a harmonia. E nós, que temos ainda mais instrumentos científicos, podemos mergulhar com mais profundidade no universo, na natureza e no corpo humano e ver que tudo isso é um reflexo da harmonia. Tudo isso é cheio de harmonia. Ah, mas tem morte. A morte também é parte da harmonia. Se não existe morte, não existe vida. São duas faces da mesma moeda. Se não existe destruição, não existe construção. Os dois aspectos são complementares. Se você não está disposto a deixar de ser quem você é, você não tem como se tornar um ser humano melhor. Então é necessário morrer para renascer. E essa era uma percepção que os gregos tinham. Até a morte, até a destruição, faz parte da harmonia e faz parte da vida. O fato de existir morte não quer dizer que não existe harmonia. Pelo contrário, se não existe morte, se não existisse morte, não existiria harmonia. Então, quando a gente olha para o universo, a gente vê harmonia. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê harmonia. Quando a gente olha para o corpo humano, a gente vê harmonia. Mas quando você olha para a mente humana e para as emoções humanas, é o contrário. É uma completa desarmonia, muitas vezes. E os gregos, eles tinham um ideal humano, que o ser humano é um ser em construção e que a gente deve buscar se construir gerando essa harmonia que a gente vê no universo, essa harmonia que a gente vê na natureza, na nossa própria mente e nas nossas emoções. Então faz parte de se construir isso. Aliás, faz parte da etapa humana. Quando você nasceu, você já ganhou um corpo harmônico. Agora, ter uma mente harmônica e um corpo emocional harmônico, aí é uma conquista sua. Aí quem vai ter que conquistar é você. Então, eu mesmo tenho que gerar dentro da minha mente e das minhas emoções essa harmonia que existe na natureza, que existe no universo. Eu tenho que imprimir lá, e esse é o ideal humano de Sócrates, o ideal humano platônico, que a felicidade humana depende da evolução humana, e a evolução humana, em grande parte, está em gerar na mente e nas emoções essa harmonia que a gente encontra na natureza, que a gente encontra no universo, que a gente encontra no próprio corpo humano. E eles sintetizavam essa harmonia através das virtudes. O conceito de virtudes grego era bem diferente do nosso. Talvez seja necessário um vídeo só para falar das virtudes gregas. Para a gente, virtude é coisa de gente fraca. Para eles, não. Só homens fortes são capazes de ter virtudes. E no momento que você desenvolve uma virtude, você se torna mais forte. E quanto mais virtuoso você é, mais forte você é como ser humano. Então eu tenho que gerar harmonia dentro da minha mente e dentro das minhas emoções se eu quero ser feliz, se eu quero me realizar enquanto ser humano. Então veja que o ideal de harmonia, que fazia parte da cultura e do pensamento grego, foi absorvido pela filosofia grega. Então veja que o ideal de justa medida, que fazia parte da cultura grega, foi absorvido pela filosofia grega. E os dois, até hoje, de alguma maneira, estão presentes no nosso pensamento. Do ponto de vista grego, arte necessariamente tem que transmitir harmonia. Para o grego, se não transmite harmonia, não é arte. Se eu gosto ou se eu não gosto de uma arte harmônica, aí é um outro problema. Mas para eles, arte era sinônimo de harmonia. Aliás, na própria mitologia grega, a arte estava relacionada às musas. E as musas foram criadas por Zeus para que o homem não se esquecesse da harmonia. A harmonia é um estado de consciência. O universo ele vive numa batalha constante entre o caos e o cosmos. Se a gente baixar a consciência, o caos toma conta. É mais ou menos como a nossa casa. A faxineira vem, arruma a casa inteira. Se você baixar a consciência, em 2 dias a casa está toda bagunçada de novo. Para você manter a casa organizada, você tem que ter um espírito, você tem que ter uma postura de ordem. Uma postura de tirou de um lugar, coloca no mesmo lugar. De tirou o sapato, guardou no lugar. De tirou uma roupa, coloca cada coisa no seu lugar. Se você não tem essa atitude, a casa vai ficando cada vez mais desarmônica e com o tempo está um caos. A mesma coisa acontece com o universo. O nosso universo só é mantido de maneira cósmica se você tiver essa atitude de cosmos. Essa atitude de gerar cosmos, de colocar cada coisa no seu lugar, de tirou uma coisa, devolve para aquele lugar.
Então, para os gregos, arte era sinônimo daquilo que transmite harmonia. Para eles, se não transmite harmonia, bem, não é arte. Além de compreender esses ideais, o ideal de justa medida, o ideal de harmonia, que eram da cultura grega e foram absorvidos pela filosofia, é importante a gente compreender um pouco do contexto no qual a filosofia grega nasceu e o pensamento grego se desenvolveu. Bem, o primeiro ponto importante é que o grego ele não tinha uma identidade de grego. Quem chamavam os gregos de gregos eram os romanos. Quem chamavam os gregos de gregos somos nós que chamamos eles assim. Eles não se chamavam de gregos. A identidade deles estava com a cidade-estado deles. Então era como se você chegasse para um brasileiro e falasse assim: você é brasileiro? E ele dissesse: não, eu não sou brasileiro, eu sou paulista, eu sou pernambucano, eu sou amazonense. Ou seja, a tua identidade não estava com o país, a sua identidade está no seu estado. É mais ou menos assim na Grécia. A Grécia era toda dividida em cidades-estados. E a identidade dos gregos não estava com o país, Grécia, mas estava com a cidade-estado. Mas era uma identidade profunda, ao ponto de sua cidade-estado ser o seu sobrenome. Helena. Helena? Que Helena? Helena de Esparta. Paulo. Paulo? Que Paulo? Paulo de Tarso. Aí já foi uma reverberação do helenismo, que se propagou através do Império de Alexandre e através de Roma. Então, o seu sobrenome era a sua cidade-estado. E uma das piores coisas que podia acontecer para um grego era ele perder a sua cidade ser invadida, a sua cidade ser destruída, ou ele ser expulso da sua cidade. É como se ele perdesse as raízes dele, é como se ele perdesse a própria identidade dele. Então, o horizonte ético do indivíduo estava muito relacionado ao horizonte ético da sociedade, da cidade-estado. Então, a decadência da minha cidade era a minha decadência. O fim da minha cidade era o meu fim. E a glória da minha cidade era a minha glória. Então, era algo que se vivia na Grécia. O que faz bem para a colmeia, faz bem para a abelha. Essa frase não é grega, essa frase é de Marco Aurélio, mas bem que poderia ter sido dita pelos gregos. O que faz bem para a colmeia, faz bem para a abelha. Eles tinham essa intuição de que eu não posso querer uma coisa que faz bem para mim, mas que faz mal para a minha cidade, porque isso vai levar a cidade toda para a decadência. A gente perdeu muito desse valor. A gente tem mais a visão que entre sacrificar eu e o todo, muitas vezes parece que a gente prefere sacrificar o todo em vez de sacrificar nós mesmos. O pensamento grego e o horizonte ético grego estava mais relacionado à cidade-estado. E a glória da cidade-estado era a minha glória. E a decadência da cidade-estado era a minha própria decadência. Por isso que surgiu na Grécia essa ideia de que um político, na filosofia grega, que para ser político você tinha que ser antes de tudo ético. Então ética na filosofia grega era a harmonia dentro do ser humano. Então aquela harmonia lá do universo, quando eu gero aquela harmonia do universo, da natureza, dentro da minha mente, dentro das minhas emoções, eu me torno um ser humano ético. Então ética, harmonia dentro do ser humano. Política, harmonia fora do ser humano, harmonia na minha capacidade de me relacionar com as pessoas. A ética e a política estão intimamente conectados. Não tem como eu criar uma sociedade forte, uma sociedade ética, uma sociedade próspera, se os homens daquela sociedade não são fortes, não são éticos, não são prósperos. Leis bem escritas são muito importantes. Mas se os homens são corruptos internamente, não importa quão boas sejam as leis, a gente sempre vai encontrar uma brecha, uma maneira de corromper aquelas leis, usar aquelas leis ao meu favor e fazer com que a justiça se torne cada vez mais relativa e às vezes até um pouco sem sentido. Então, a conexão entre o indivíduo e a cidade, entre o indivíduo e o todo, era muito intensa no pensamento grego. Era muito intensa na filosofia, a maneira clássica grega. O indivíduo e a cidade-estado dele estavam intimamente conectados, ao ponto de o meu sobrenome ser o nome da minha cidade, o meu sobrenome ser o nome da cidade-estado que eu servi e que eu vivi a vida toda. Um outro ponto importante dentro do pensamento grego
além dessa visão de política, além dessa visão da conexão entre o indivíduo e a sociedade, é compreender um pouco da religião grega. Então não existia uma religião dentro da Grécia, mas existiam duas grandes tendências religiosas na Grécia: a religião pública e a religião mistérica. A religião pública é aquela que era baseada na Ilíada, na Odisseia e na Teogonia de Homero. Essas três obras, Ilíada, Odisseia e Teogonia, alimentaram espiritualmente a religião popular grega, alimentaram espiritualmente o pensamento religioso grego. Um ponto importante sobre essa religião grega é que eles não tinham uma casta sacerdotal forte, uma casta sacerdotal muito rígida, de maneira que a filosofia ela não teve que enfrentar muitos entraves para conseguir se desenvolver. Então, o fato de a casta sacerdotal grega não ser muito clara da religião popular ajudou a filosofia a se desenvolver de maneira mais rápida. Quem é que difundia então a religião popular grega? Os poetas. Então essas obras, Teogonia, Ilíada e Odisseia, eram poemas. E os poetas iam de cidade em cidade difundindo os ensinamentos, né? Um pouco, como os druidas. Eles iam de tribo em tribo celta, difundindo os ensinamentos e ensinando aos diversos homens. Você não podia passear pelo mundo celta, a não ser que você fosse um druida. E eram esses artistas, esses poetas, que difundiam o pensamento grego, que difundiam o pensamento religioso grego. Cada vez mais mitologistas concordam que a mitologia ela não é de criação popular. A mitologia ela é de transmissão popular, porque eles perceberam que dentro da mitologia existem conhecimentos muito profundos. Por exemplo, o mito de Hércules traz conhecimentos profundos de astronomia, da posição dos astros, do movimento dos astros, dos signos dos zodíacos, que não são conhecimentos que você encontra em qualquer lugar. Normalmente, esses contos e esses mitos, segundo esses mitologistas, essa linha de mitologistas, ela era criada dentro das escolas de filosofia. E eles pegavam esses conhecimentos profundos, até sobre psicologia e sobre como a mente funcionava, e colocavam uma roupagem palatável, uma roupagem saborosa. É como se você pegasse uma salada que é muito nutritiva, mas sem sabor, e colocasse um molho de queijo para que as pessoas comessem aquela salada. Bem, os nutricionistas que me perdoem, mas às vezes essa é a única solução. E eles pegavam esses conhecimentos profundos e colocavam essa roupagem mítica para que esse ensinamento ele fosse difundido. Porque se fosse só um ensinamento cru, ele não seria difundido. Ele não conseguiria caminhar muito. Aliás, até os próprios contos de fada é assim. Muitos mitologistas acreditam que os contos de fada eram de criação das escolas de filosofia. Porque quando uma civilização é invadida, normalmente tudo é destruído. Mas a cultura infantil muitas vezes sobrevive. Então, por trás de uma Branca de Neve, por trás de uma Cinderela, por trás de um Peter Pan, de um Pinóquio, existem conhecimentos míticos muito profundos. E, às vezes, uma forma de você preservar esse conhecimento é colocando eles em mitos que são aparentemente sem importância. É como se a minha cidade estivesse em chamas e eu pegasse a essência daquela cidade, colocasse num navio e jogasse o navio no mar ou no rio, na esperança de que alguém encontrasse aqueles ideais e aquela essência e desse continuidade àquilo. Então, cada vez mais mitologistas acreditam que os mitos não são de criação popular, mas de transmissão popular, que é a criação deles, que é a criação da Ilíada, da Odisseia, da Teogonia, foi dentro de escolas de filosofia, de escolas de mistério. E uma das características dessa religião popular grega é que o divino está em tudo. Todas as coisas estão conectadas com o divino de alguma forma. Então tudo que existe ou nasceu diretamente do divino ou nasceu de alguém que nasceu do divino. De alguém ou de algo que nasceu do divino. Então é como se Deus estivesse em todos os lugares. Que o mistério divino está em todas as partes. E além da religião popular, existia também a chamada religião mistérica. A religião mistérica era a religião órfica,
fundada por um avatar da Trácia chamado Orfeu. Sobre Orfeu a gente temos pouca informação histórica sobre ele. Ele acabou se tornando um personagem da mitologia grega, mas ele era um avatar. E ele fundou uma religião, uma chamada religião órfica. Por que essa religião órfica era importante? Porque ela foi a religião de Platão, a religião de Pitágoras, a religião de Heráclito, a religião de Empédocles, a religião de Solon e a religião de muitos outros artistas, políticos e filósofos gregos, que apesar deles não falarem diretamente dessa religião, eles embutiam os conceitos dessa religião na sua filosofia. Embutiam os conceitos dessa religião na sua política, na sua arte, na sua cultura. Então, a religião órfica está por trás de muito do pensamento grego e muito da cultura grega. O que a gente tem escrito da religião órfica hoje, que não é embutido, são as chamadas lâminas funerárias. Então, quando um iniciado nos mistérios órficos morria, ele era enterrado num sepulcro e as pessoas escreviam nas paredes partes dos ensinamentos órficos. Então, hoje o que a gente tem de escrito da tradição órfica é isso que está nas lâminas órficas. E quando a gente vai comparar esses escritos com o pensamento desses grandes filósofos e grandes políticos e artistas da Grécia, a gente vê que, na verdade, eles embutiram esses ensinamentos órficos dentro da sua cultura, dentro dos seus ensinamentos. E dentre os muitos ensinamentos da tradição órfica, vem a ideia da persona, vem a ideia da essência e da aparência, que uma coisa é a essência do universo, outra coisa é a aparência do universo. Uma coisa é o que você é como indivíduo, outra coisa é a tua aparência. Então, eu não sou o Paulo, eu estou o Paulo. É como se a minha personalidade fosse uma máscara, fosse um personagem que eu vim encarnar nesse momento histórico, que minha essência vem, encarna nessa máscara, vive esse personagem, vive esse papel, depois larga essa máscara e pega uma nova máscara. Então, a religião órfica falava da ideia da reencarnação e que em cada personagem que você vivia, você tinha algo a aprender e se aperfeiçoar até que você chegasse a ser como os deuses, até que você se assemelhasse aos deuses, como o próprio Hércules fez. Ele abandonou sua condição humana e abraçou a sua condição divina, que no fundo já estava dentro dele. Então esse é um dos grandes ensinamentos que a gente encontra na tradição órfica e que a gente vai ver decalcado em diversos filósofos, em diversos artistas, em diversos políticos gregos, que falavam disso como a marca d'água, embora não falassem muitas vezes de maneira expressa. Mas Platão e Pitágoras falavam de maneira literal sobre isso. E em determinado momento, a Grécia era um país muito montanhoso. E era um país muito ruim para a agricultura e para a pecuária. Aliás, essas próprias montanhas favoreceram essa tendência dos gregos a se isolarem, cada um na sua cidade-estado, cada um na sua região. Então, como eles não tinham como produzir agricultura e pecuária, a solução que eles encontraram foi o comércio. E esse comércio e o contato com outras culturas teve duas grandes consequências. Primeiro, o contato com outras culturas permitiu que a filosofia florescesse mais, que você visse uma outra forma de pensar, uma outra forma de ser, e a partir daí florescesse a filosofia. E um segundo aspecto importante é que a Grécia, em determinado momento, foi um império. Nunca foi um império grandioso, como o Império Macedônico, como o Império Persa, como o Império Romano, mas já teve seu momento de império. E o que é curioso é que a filosofia grega ela não surge na Grécia. A filosofia grega surge nas colônias gregas. A filosofia grega ela floresce na Grécia. O ápice da filosofia grega é na Grécia, com Platão, com Sócrates, com Aristóteles. Mas ela surge em Mileto, ela surge em Éfeso, ela surge na Península Itálica, com a escola pitagórica, ela surge nas colônias jônicas. Então a filosofia ela não surge na Grécia, ela surge nas colônias gregas. Depois ela migra para a Grécia e migra para Atenas, mas aí é a cereja do bolo. Mas a origem não foi lá, a origem foi nesses filósofos.
A partir dos próximos vídeos, veremos um pouco desses filósofos que partiram de Mileto, partiram de Éfeso, das colônias itálicas e criaram os fundamentos da filosofia grega e criaram os fundamentos do pensamento grego que até hoje reverberam na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar. Nesse vídeo de hoje, falamos de muitas coisas que nós vivemos e muitas coisas que nós deixamos de viver e que talvez devêssemos trazer de volta para o nosso cotidiano, trazer de volta para o nosso dia a dia, para que a gente possa viver novamente a filosofia e dar mais profundidade à nossa vida e à nossa sociedade. Fica o convite para se inscrever no nosso canal do YouTube, para conhecer nossa plataforma do Acrópole Play e, sobretudo, nossas escolas de filosofia espalhadas por todo o país. Mas em breve lançaremos um outro vídeo, uma segunda parte do pensamento grego, os fundamentos do pensamento grego. Muito obrigado pela atenção e até breve.